paz do Senhor Jesus, amados, os presentes aqui na igreja e aqueles que nos assistem na internet, um bom dia. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, amém? Nesse domingo tão bonito, tão especial que Deus nos reservou hoje, estamos celebrando também o Dia dos Pais, e desde já vai aqui meu abraço a você que é papai e mamãe, você que é mãe e pai ao mesmo tempo, você que é pai e mãe, né? Exerce as funções. Quer dizer que Deus te abençoe nesse dia, que você possa desfrutar de um dia maravilhoso na presença dos seus familiares, seus amigos, e possam curtir bastante esse dia, produzir memórias afetivas para se lembrar durante muitos e muitos anos, né? Como é bom a gente estar cercado de pessoas boas, agradáveis, né? E ainda mais quando isso acontece em família, não é verdade? Então, amados, antes da gente começar a estar louvando ao Senhor e dando início ao nosso estudo, eu queria mais uma vez reforçar o nosso convite, dizendo para vocês que a nossa EBD já retornou com as aulas presenciais. Então, se você conhece nosso endereço aqui, venha até nós, venha participar conosco desse estudo, desse momento de aprendizado, de crescimento espiritual aqui junto, que nós compartilhamos conhecimentos, trocamos experiências e crescemos juntos, amém? Então gostaria nesse momento de estar louvando ao Senhor, mas antes de louvar, ainda gostaria de estar orando, amém? Convido vocês que puderem se colocar de pé nesse momento, vocês que estão em casa, puderem fechar os seus olhos e se unir a nós em oração. Pai amado e querido, Senhor, te damos graças por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor Deus, para aprender mais da Tua palavra, mais de Ti, nesse dia tão bonito e especial que o Senhor preparou, Senhor Deus. Pai amado, que o Senhor nos ilumine, nos oriente, nos conduza nesse caminho de aprendizado, de conhecimento, Senhor Deus, porque sabemos que de nós mesmos não temos nada. Toda a ciência, todo o conhecimento provém de Ti, Senhor Deus. Meu Pai, nós queremos aqui aprender não para nos vangloriar, mas para ter uma intimidade, um relacionamento mais profundo contigo, compreender, Senhor Deus, o fundamento da nossa fé e assim transmitir àqueles que nos cercam, àqueles que nos observam todos os dias, meu Pai, como é bom e agradável te servir em espírito e em verdade, Senhor Deus. A transformação que o Senhor promove do interior, de dentro de nós para fora, Senhor Deus, e se torna perceptível através de nossas palavras, nossos atos, nosso comportamento na sociedade, Senhor Deus. Que possamos refletir a imagem de Cristo, Senhor Deus, a todos os dias, meu Pai. Então, que o Senhor nos conduza nesta manhã, como o Senhor sempre tem feito, Senhor Deus, ao longo de todos esses anos, Senhor Deus. É a oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos louvar o Senhor? Eu convido o pastor para estar me ajudando aqui. Eu estou sem os músicos, né? E minha voz essa hora da manhã não é muito boa, ela fica mais de grave do que de costume, certo? E eu escolhi que estar louvando um hino que eu gosto muito, pastor, é Deus enviou o seu Filho amado. A gente louva bastante aqui, né? Mas tem tudo a ver com o contexto do estudo que nós vamos estar ministrando aqui nessa manhã, que é a ressurreição de Cristo, mito ou realidade? E aí, irmão, você acredita ou não acredita? Quais as implicações de você acreditar ou não, né? Ou se esse evento foi real ou não. Nós vamos estar trabalhando esse tema, pastor, apresentando os argumentos que comprovam que de fato Jesus ressuscitou, né? Então essa é a nossa ideia. Então venha participar conosco nesta manhã. Vamos louvar o Senhor? Então é o hino de número 336. Você que tem o seu cântico de adoração e quiser abrir para nos acompanhar, está aí. Vamos louvar então. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Graça e paz, amados. Cantemos ao Senhor essa bela canção. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive,
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está onde? está nas Glórias mãos a Deus. do meu Aleluia. Jesus, que vive está. Ele está vivo. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, bem sei então terei vitória. Você crê, amado? Então glória a Deus. Vem na glória, meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, Mas eu bem sei. mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que um dia o rio cruzarei e com ardor batalharei, verei a vida triunfando invicta, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor nesse momento. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Glórias a Ti, Pai, porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Irmãos, como é bom ter essa fé, essa convicção. Espero que todos vocês que estejam nos assistindo, que estão aqui presentes, eu sei que creem e compartilham dessa fé. Mas se você está na sua casa, procurando o sentido para a sua vida, irmãos, escute as palavras que eu tenho para dizer para você. Jesus, Ele veio ao mundo por amor de cada um de nós, né? Ele, o sangue dele perdoou nossos pecados. E Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E nós temos a promessa de ressuscitar assim como Ele também, irmãos, estar diante do Pai. Então creia nessa palavra em nome de Jesus, amém? Amém. Eu queria ler um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e 15, que é a base do nosso estudo dessa manhã. Diz assim, irmãos: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Amém? Aconselho você que está em casa que leia todo o capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Coríntios, né, para refletir sobre essa mensagem. Reflita, irmãos, qual é o impacto desse evento na nossa fé?
A gente pode observar outras religiões que pouco importa se o fundador daquela religião, ele ressuscitou ou não. Por exemplo, eu já compartilhei aqui com os amados que eu fui kardecista durante alguns anos aí na minha adolescência, né, por influência da minha mãe, principalmente, me levou. Mas Kardec não ressuscitou, e nem por isso eles deixam de crer nas doutrinas, nos ensinamentos dele, né? Mas será que nós, cristãos, se Jesus Cristo não ressuscitou, qual seria o impacto disso para a nossa fé? Essa é a reflexão que a gente pretende ter aqui nesta manhã. Amém? Então, Deus abençoe os amados. Convidar o pastor para estar orando pela organização das classes nesse momento. E, mais uma vez, um feliz Dia dos Pais para todos vocês. Amém? Amém, é verdade. Feliz Dia dos Pais. Meus papais. Ah, sim. E o pessoal de casa vai ficar com um vídeo que vai falar sobre a ressurreição dos mortos. E vai incluir, obviamente, a ressurreição de Cristo também. Então você de casa vai ficar com um vídeo falando sobre a ressurreição dos mortos, e nós que estaremos aqui estaremos conversando sobre essa rica lição. Mais uma vez o convite do diácono Fábio: vem para a EBD, vem estudar presencialmente, traga seus filhos, porque tem coisa boa para a gente fazer. Amém? Vamos orar, Fábio? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos ao Teu nome e bendizemos a Ti com alegria pela oportunidade que temos de estudar na Tua casa. Assuntos, ó Deus, tão importantes para a nossa fé, para a solidificação de nossa fé. Pai, no nome de Jesus, que sejamos inspirados pelo Teu Espírito. Os professores, ó Deus, todos eles sejam cheios da Tua graça, do Teu amor, da Tua sabedoria, a fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento. No nome de Jesus Cristo, seja conosco aqui, bem como aqueles que estão em casa, que a Tua bênção permaneça. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. E Deus abençoe o pessoal de casa. Fique com Deus. Tchau.
dar nome aos bois, né? Então tem que ter até cuidado, né, Fábio? Mas vejam toda a só humanidade estará reconciliada. Esse dia ainda não chegou. Por isso que eu digo, enquanto ele não chega, eu falo assim, olha, você pode e tem toda a liberdade, Cristo viva em nós e a gente toda a liberdade, inclusive para ir para o inferno. Você tem toda a liberdade. Agora, obrigado. Deixa eu falar. É verdade. Amém. Você tem isso, mas você não pode dizer que você é uma coisa quando você não é. Você não pode dizer que você exclui o tema da ressurreição como literal. É literal. Veja que o apóstolo Paulo... Olha, esse texto é documentado. Veja que o apóstolo Paulo recorre à literalidade histórica. Ele não recorre a uma ideia assim, ouvi dizer. Não, ele vai dizer assim, tem pessoas que viram e algumas estão vivas. Vão lá, fale com eles. Testemunhas oculares. Testemunhas oculares. O que ele quer dizer com isso? Ele quer documentar. Se ele tivesse uma selfie, ele faria uma selfie naquele momento para deixar e dizer aqui, ó, tá vendo? É verdade. Então, se alguém hoje relativizar a ressurreição e relativizar a sua ressurreição, porque com isso não estamos falando só a ressurreição de Cristo, estamos falando da sua ressurreição, da minha. Relativizar isso, ele não pode ser chamado de cristão. Veja como é sério isso, gente. Pastor, deixa eu só abrir um parênteses aqui, muito importante, a respeito disso, com relação à questão da importância do testemunho, né? Naquela parte que caiu a conexão, eu estava até comentando sobre isso. Mas é bom o senhor falar nesse ponto agora, porque a gente pensa, tá, mas hoje em dia tem tantas pessoas que dão falso testemunho, né? Pessoas falam uma coisa que é inverdade, é uma mentira, para poder ser privilegiado em alguma coisa. Mas no caso dos cristãos, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Então, uma pessoa, ela facilmente, ela negaria. Não, eu estava ali? Não, eu jamais. Você dar um testemunho de que isso ocorreu para você ser morto a fio de espada, Fábio? Que lógica tem isso? Ser queimado igual uma tocha ali no madeiro ali, né? Pois é. Fazendo o caminho da estrada de Roma, né? Jogado lutar com leões lá, leões e gladiadores no Coliseu e essas coisas todas, não há sentido, não há lógica. E interessante, pastor, que enquanto Cristo estava vivo, Pedro até negou. Sim. Mas depois que morreu, ele falou, não tem como negar mais não. Acabou todas as dúvidas, né? Perfeito, Luciano, porque ali ele realmente teve, né? Caramba, a confirmação que ele já tinha, né? Mas só faltava, né? Mais esse ponto aí, ele vê a ressurreição e ele viu. Ele foi mais uma dessas testemunhas. Ele viu Cristo vivo, literalmente. Ele come, ele conversa, ele troca ideia, ele bate papo. É literal, é histórico, é verdade. Desculpa, que minha ênfase quase já estou quase falando em língua. Aleluia! Aceita agora, em nome de Jesus. Amém. Essa ideia de que acabamos de falar acerca de pessoas que estão vivas e testemunharam aqui, que o apóstolo Paulo está falando, tem que ser entendido o contexto disso também, porque é um contexto de colocar a sua vida em risco. Porque testemunhar de Jesus naquele período poderia levar à morte, porque está dizendo que Jesus é Senhor, Jesus é o Quírios, Jesus é o Rei. Então vai contra César. Então, coloca a sua vida em risco. Então, alguém testemunhar por uma mentira, porque hoje em dia o testemunho, né, na esfera jurídica, você entra lá, você tem o juiz, você tem uma causa contra alguém, você traz alguém que vai te servir como testemunha. Mas se você estiver mentindo, que é uma mentira de perjúrio, né? Você pode sofrer sanções, mas o máximo que você vai acontecer contigo é você ficar preso e depois você pode recorrer, dizer que não foi bem aquilo. Perdão, gente, minha garganta aqui. Então você ainda pode querer correr o risco de cometer um perjúrio, uma mentira. Mas naquele tempo, a pessoa corria o risco de morte. Não era testemunhar e ser levado à frente de um juiz para sofrer um processo
de perjúrio e dizer assim, você está mentindo e por isso você vai ser morto. Não tinha nem julgamento. Levantar a boca e dizer que Jesus ressuscitou, não tem julgamento, morre na hora. E alguém vai fazer isso por uma mentira? Pastor, Não, só por uma verdade. E é muito... E olha como é que era a verdade, né? Porque teve, se eu não me engano foi Pedro, né? Que o cara falou, ó, tu não vai negar não? Não. Então eu vou te crucificar. Posso pedir um favor? Que seja de cabeça para baixo, porque ele morreu crucificado também. Eu não sou digno de morrer igual a ele, não. Muito bem lembrado, Luciano. É verdade. Aí vai dizer que o cara fez isso porque ele no fundo sabia que era uma mentira. Então, entendendo esse jamais. contexto, né, pastor, só reforça mais esse argumento dessa fala de Paulo. Realmente, que as pessoas presenciaram, viram, testemunharam aquele evento, né? Então, a partir daquela experiência que elas tiveram, teve uma mudança na concepção da realidade, né? Porque muitas pessoas vivem como se não existisse um porvir depois dessa vida aqui, né? Inclusive, deixa vocês falarem, depois eu continuo aqui. Pode falar, continue. Não, e assim, é uma mudança de realidade tão grande, mas tão grande, que você vê os primeiros cristãos, né, logo após a ressurreição de Cristo e a sua assunção ao céu, os primeiros cristãos vendendo tudo, entregando tudo e pensando, a qualquer momento a gente está subindo. Então, é claro, isso não é exatamente o tema da ressurreição, mas mostra a seriedade com que eles tratavam a pessoa e a obra de Cristo. Eles falavam, esse negócio aqui é tão sério, que a qualquer momento, meu irmão, a gente está indo embora. Então, vamos vender tudo, vamos embora, vamos esperar aqui. Nada mais nesse mundo nos importa. Exato. E essa ideia a gente pode trazer para a gente. O próprio Wesley vai falar sobre isso. É claro que nós não estamos dizendo, irmão, vamos vender tudo, acabou, vende esse templo aqui, vamos embora, está chegando. Não é isso. Mas a ideia de que nada mais neste mundo importa, essa ideia de um cristianismo radical, é uma ideia que nós podemos, né? Podemos trazer para os nossos dias. Precisamos? Sim. Precisamos, mas enfim, trazer para os nossos dias. Sim, Amém. é uma verdade. Eu diria mais, né, o pastor, eu acho que a importância, a Bíblia fala que nós não devemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, né? E a importância do cristão ter uma conduta ilibada, porque o testemunho é a palavra do cristão. Cremos hoje, se temos condições de crer hoje, claro, tem a confirmação do Espírito Santo em nosso coração, mas teve alguém que falou e alguém que empenhou a sua palavra, que foi o apóstolo Paulo, que nós estamos lendo aqui, e outros, né, os apóstolos de Cristo. Mas se eles fossem pessoas, pastor, que fossem mau caráter, que fossem pessoas que a palavra não valesse muito, talvez a ressurreição não seria tão levada a sério naquela ocasião. Eles não conseguiriam falar como o apóstolo Paulo falou, olha, eu vi, ninguém me contou não, eu vi. Então eu estou empenhando a minha palavra com uma frase que o senhor falou aqui. Então eu vejo dessa forma também, né? E quando a gente fala que nada mais nessa vida nos importa, eu vejo a ressurreição mais até como uma esperança de que o que está acontecendo hoje, uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar e aí me dá motivo para descansar. A fé, um descanso seguro em Cristo. Porque breve ele vai voltar e essa é a nossa convicção. Enquanto isso, vamos vivendo. Então, veja, tem tanta coisa, eu falo, muita maravilhosa. coisa, Vamos pensar assim, uma ressurreição antecipada. Vamos viver como uma ressurreição antecipada. Ou seja, o que é a ceia? A ceia é essa antecipação dessa ressurreição. É o símbolo disso. A mesa ali, onde Jesus Cristo é o cabeça, então vivemos isso. E isso vivemos pela fé. E por falar em fé, alguém poderia antecipadamente dizer assim, ok, pastor, ou pastores, vocês estão falando que essas pessoas viram Jesus e por ver Jesus, eles
empenharam as suas palavras, ou a sua palavra. Mas eu não vi, eu não toquei em Jesus. Eu não tive essa oportunidade de tocar nele em carne. Aí, por isso fé. Por isso a necessidade de compreender fé. Por isso a necessidade de compreender fé como um dom gerado no teu coração. Por isso a necessidade de você abrir o teu coração e falar assim: então, Senhor, me dê fé. Ajude em minha fé. Por isso a beleza da fé. Por isso tão terrível esse mundo também relativizar fé, colocar ela como um pensamento positivo, como um esforço humano, não compreendendo ela como um dom do Espírito gerado no coração. Hoje vivemos absolutamente, única e exclusivamente pela fé. E viver pela fé é a mais pura beleza que nós poderíamos ter. Não é? O problema é, pastor, que nós só falamos que estamos vivendo pela fé quando a gente está em dificuldade. Parece que viver pela fé é um martírio, né? É um martírio, é uma coisa. Viver pela fé para alguns, meu irmão, é a mais terrível das mendicâncias, da podridão humana, e dizer: eu estou vivendo pela fé, pastor. Não, é viver pela fé. Tá vivendo qualquer coisa, menos pela fé, né? Aí você pode falar: tá acontecendo tudo, menos pela fé. É isso. E aí, olha que beleza que é a fé. Tá agora só Jesus. Ou seja, agora só Jesus. Já fiz de tudo, agora só Jesus. Ah, bem. Aí eles falam muito interessante. Vocês colocaram, pastor. Mas eu gostaria de tomar aqui uma palavra que o pastor João Vitor falou a respeito da realidade, né? Poxa, que muda. Quando você tem essa experiência, essa convicção acerca da ressurreição, você começa a mudar o sentido, o significado das coisas nessa existência, na realidade. Eu gostaria de dizer que é um certo desapego pelas coisas materiais, né? Você começa a não dar tanto valor para aquilo que você dava antes. Por exemplo, poxa, para mim é muito importante ter um carro, né, um Honda Civic modelo 2022, né? Eu dou muito valor para isso, então eu vou viver minha vida de acordo a buscar isso como objetivo, uma meta para minha vida, né? Olha que coisa triste, olha que coisa terrena, né? Passageira. A palavra de Deus diz aqui, através de Paulo falando aqui em 1 Coríntios, ele diz assim, ó, o pastor parou aqui no versículo 15, né? Eu vou ler aqui o versículo 15, 1 Coríntios 15, versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aí continuando. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Um destaque, a gente vai voltar nisso aqui, tá? 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, eu só quero comprar um carro do ano, eu só quero viajar, conhecer Paris e tal, somos os mais infelizes de todos os homens. Rapaz, se o sujeito, teólogo, ler isso daqui e relativizar a ressurreição, é muita covardia e eu diria muita satanice. Porque, rapaz, não dá para relativizar. Satanice é engano, né? Satanás, o pai da mentira, né? Aquele que traz engodo da mentira. Não dá para relativizar. E outra coisa, você falou a respeito do desapego. Tem uma palavra que eu gosto também de usar, que é um pouco parecida com essa ideia, que é o contentamento. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, né, aprendi a contentar-me com tudo. Então, é um contentamento. O que ele está falando? É um desapego. É uma ideia de que o contentamento, gente, não é algo assim que você... porque muitas pessoas entendem contentamento com relaxamento. É um relaxamento. Não, contentamento é uma ideia de que todas as coisas contribuem para o meu bem. Você está contente com todas e qualquer situação. Então, a alegria é gerada pelo Espírito, independentemente daquilo que você tem, que você possui, que está à sua volta. Então, é esse desapego. Então, é uma convicção na alma, no Espírito,
de que os seus grandes valores não são desse mundo. É uma convicção interior de que quem determina a sua existência não são as circunstâncias, mas é Deus. Quem tem o controle, o domínio de sua vida, não são as palavras de maldições malditas sobre a sua vida, mas a palavra profética de Deus que lhe garante um futuro de paz, de justiça e de equidade. Então, se você tem tudo isso no teu coração como convicção, por que você se deixa levar por esse mundo? Por que curvar a sua cabeça? Por que entrar para o seu quarto? Por que ficar deprimido? Por que achar que a tua vida vai ser ruína? Por que não levantar a tua cabeça agora e começar um novo ciclo na tua vida, sendo completamente destemido, otimista? Sempre otimista. Porque o pessimismo no coração, veja só que coisa linda. Já estou até pregando, né? Aceite Jesus e tal. Só para complementar, quem sou eu para complementar? Mas algo chamou minha atenção aqui, porque o próprio versículo 19, que o Fábio enfatizou, e o pastor ele também comentou depois, ele vai dizer, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, se aquilo que nós esperamos em Cristo está limitado à nossa existência hoje, veja que o apóstolo Paulo ele não fala, olha, se você coloca a sua esperança nas coisas de hoje. Vou trazer o exemplo que o Fábio usou aqui. O apóstolo Paulo não está falando assim, olha, se você trabalhar para conquistar um Honda Civic, você vai ser a pessoa mais infeliz desse mundo. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você colocar a sua esperança em Cristo para as coisas desse mundo, você é uma pessoa infeliz. Em outras palavras, se você buscar a Cristo para ter coisas daqui, você não entendeu. E aí, me permitam dizer que muitas pessoas, infelizmente, buscam dessa forma hoje. Eu preciso de Cristo para que eu tenha um carro, eu preciso de Cristo para que eu tenha uma bênção. Irmãos, coloque isso como uma coisa secundária na sua vida, se você me permite dar esse conselho para você. E coloque Cristo como a tua esperança, como o pastor Eli falou aqui, colocou, que ele seja a esperança da sua ressurreição e da sua vida eterna. Eu acho que a gente pode usar a palavra ambição. Geralmente é tão ruim essa palavra, né? Mas eu não ambiciono o Honda Civic 2022, eu ambiciono o meu corpo, minha alma, meu espírito transformados e ressurretos lá no céu. Aí acho que a coisa muda, né? Tem tanta coisa boa, né? Eu rapidamente, já estou falando muito, gente, vou dar para vocês a oportunidade. Peraí, só para complementar também essa ideia aqui, no sentido de que em Cristo, esperar em Cristo somente nesta vida. Por isso que eu estou falando que teólogos que não compreendem a ressurreição como uma literalidade não pode ser chamado cristão. Por quê? Porque ele está esperando em Cristo somente nessa vida. E aí o apóstolo Paulo está falando, ó, se for isso, esqueça. Então não são cristãos. Amém. Luciano, quer comentar? Se deixar, a gente vai comentar até de noite aqui. É verdade. Melhor você tomar. Isso que o pastor João Vitor falou, é interessante que Cristo passou isso no momento, antes da morte dele, é claro, mas ele passa isso quando as pessoas, se eu não me engano é no Sermão do Monte, quando ele termina, as pessoas veem aquele discurso duro demais, e aí vai saindo um de cada vez, e Cristo fala assim, olha, vocês me buscam, não sei se eu estou confundindo as passagens, mas pelo pão, pela provisão que eu dou agora para vocês. Aí vão todos embora, e aí fica só os 12. E aí o Cristo fala, ei, vocês não vão embora também não? Aí Pedro fala, não, para onde nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, eu costumo até brincar dizendo que Cristo não veio ao mundo para poder satisfazer a nossa vontade. Para poder me dar o Honda Civic. E satisfação é você poder orar e na sua oração você colocar segundo a sua vontade. Porque é o que nos ensina. Assim, Cristo nos ensinou, né? Eu até tive a oportunidade de trazer uma mensagem em relação a isso. Mas isso para mim é satisfação. É você estar satisfeito em Cristo. Olha, Senhor, eu preciso do Honda Civic. Que também não é pecado, tá, irmãos? Não é pecado pedir um Honda Civic. Não, claro. Segundo a sua vontade. Porque
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é isso? Somos um povo zeloso e de boas obras. Exatamente. O zelo de você ter alguma coisa que vai te trazer um conforto é cristão. É cristão. Então, agora, o receber o não de Deus não pode me fazer uma pessoa frustrada. Perfeito, verdade. Luciano. É isso É aí. isso que o pastor João Vitor ele tentou enfatizar E nesse dizer que destaque Deus que ele existe. fez. Isso, porque a gente não vai utilizar como critério de avaliar a nossa vida espiritual o ter bens ou não, né? Isso não quer dizer nada. Infelizmente, muitas teologias aí pregam isso, né? Se você tem que ser o cabeça, tem que ser tal, tem que ser empresário, isso, aquilo, outro. Às vezes a pessoa, na sua simplicidade, ela oferta aquilo que ela tem de melhor, dá aquilo, mas não alcança esse resultado, então ela se frustra porque ela acreditou num falso ensino, né? Mais um tipo de falso ensino aqui. Amém? Então, tudo isso que a gente falou até agora dá sentido. A ressurreição, ela dá sentido para a nossa vida, para a nossa fé, né? Porque a gente começa a colocar as coisas nos devidos lugares. Maravilha, Fábio. A ressurreição dá sentido. Porque se eu já falei isso algumas vezes, e inclusive uma vez eu falei isso em um colega meu, que é posso dizer, o Whindersson. A gente ficou conversando até quase que 1h da manhã, só porque eu disse isso assim em público e a gente entrou nessa conversa. Eu disse que é a minha percepção, e aí é um testemunho pessoal, né? De que se não fosse o Evangelho de Cristo na minha vida, eu seria uma pessoa muito louca mesmo. Eu não sei o que seria de mim, por causa da minha cabeça, a minha formação. Eu tenho um jeito de pensar em sempre encontrar sentido nas coisas. Se não tiver sentido no que eu estou fazendo, eu fico completamente perdido. Inclusive culto, quando não tem sentido, eu brinco muito isso, quando eu vou em congressos e tal, João, começa aquela cantoria de canções que eu não consigo entender o sentido da letra, eu fico perdido. Aí eu começo a olhar, assim, sabe, a liturgia do culto, ela não tem uma organização com um sentido, isso embaralha a minha cabeça, é meio complicado. E na vida cotidiana também. Então, o tema da ressurreição foi um dos temas, assim, para mim, aí permita dizer isso como testemunho pessoal, que foi o teto da casa que eu estava construindo de minha fé. Porque eu comecei a minha caminhada, e alguns me conhecem, mas não me conhecem desde a infância. Eu fui criado em ambiente evangélico, pentecostal, desde o ventre de minha mãe. Mas algumas coisas precisavam encaixar. Porque não dava sentido, eu não conseguia compreender algumas coisas. Por causa da minha cabeça, do meu jeito de pensar. Eu nunca me desviei do Evangelho de Cristo, mas tive muitas dificuldades na minha adolescência e juventude para encontrar sentido das coisas, naquilo que eu estava fazendo. Por que eu tinha que ficar como adolescente, eu ficar cantando e adorando ao Senhor e dizendo assim, volte logo? Eu, como adolescente, a volta de Cristo, para mim não fazia muito sentido, porque eu queria viver. Eu já falei isso em público, eu queria aprender a beijar na boca. Adolescente. E aí? Como é que é? Eu falei, se Jesus voltar agora, logo na minha vez, como vai ser? É lógico que isso são pensamentos próprios de todo adolescente, isso não é nenhum pecado, não é nenhum erro, isso acontece na cabeça de qualquer um adolescente que tenha uma fé, esses questionamentos, mas eu fui construindo a minha fé e o tema ressurreição fechou como um teto, colocando por cima, e aí eu disse, é isso. Então, isso me foi como revelação. Eu não me esqueço uma manhã de Páscoa aqui que eu preguei em cima do texto de 1 Coríntios capítulo 15 todo. Eu saturei a igreja com capítulo 15. Eu não sei se vocês estão lembrados, que eu não sei se vocês Como é que eu esqueci? Está saturado. Está saturado. Eu peguei versículo por versículo e fiquei falando. Foi uma manhã gloriosa, a igreja compreendeu, entendeu e foi lindo aquele dia com o tema da ressurreição tão belo.
Então, isso é muito importante compreender isso, porque dá sentido. O almoço saiu 3h30 da tarde. Bem lembrado daquele dia, né? Mas também, a gente, com certeza, pastor, a gente não ficou saturado, a gente gostou muito de aprender a se alimentar, esse banquete espiritual. Então, a ressurreição dá sentido para a nossa vida, mas ela também dinamiza. Aqui na lição, no tópico 3, assim, a ressurreição dos mortos é uma certeza que dinamiza as nossas vidas. Aí destacou aqui o versículo do capítulo 15, versículo 20 ao 34. Como nosso tempo já está passando, né? Já vamos aqui, ó, vai dar 10h40 já. Vou fazer a leitura aqui na revista, aí os irmãos podem comentar, tá? Isso, sejam breves, por favor. Diz assim, ó. Após falar de Cristo como as primícias dos que dormem, Paulo faz uma comparação entre Cristo e Adão. Por meio de Adão veio a morte, mas com Cristo vem a ressurreição, a fim de que todos os remidos sejam vivificados. Nos versículos 23 a 34, o autor inspirado explica que a nossa ressurreição se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo. Naquele dia, o último inimigo, que é a morte, há de ser destruído. O apóstolo expunha que os perigos a que se submetia por pregar o evangelho eram uma prova cabal de sua convicção sobre a ressurreição dos mortos. Esta certeza o impelia a avançar. A mais notável de todas as características da pregação cristã primitiva é a sua ênfase sobre a ressurreição. Os primeiros pregadores estavam certos que Cristo havia ressuscitado, estando certos, por conseguinte, que os crentes no tempo devido haverão de ressuscitar igualmente. Amém? Então, em cima dessa leitura que nós fizemos aqui, o autor ele fala aqui sobre Paulo, sobre as primícias dos que dormem, sobre ser vivificados. Eu gostaria do último inimigo. Vocês comentassem a respeito do que isso. O que seriam as primícias dos que dormem? O que significa ser vivificado? Né? E com relação ao último inimigo, acho que até o pastor já falou um pouquinho, né, sobre o aguilhão da morte e tal, mas comente sobre isso, por favor. As primícias é Cristo, né? Então ele é o primeiro sempre dessa beleza da ressurreição. Então, mas eu queria dizer aqui sobre a dinâmica um pouco, não exatamente dentro do que você coloca, mas dentro da dinâmica da vida. Se você compreende a ressurreição como um ato futuro, e verdadeiramente é algo futuro, porque isso acontecerá na volta de Cristo, então lançamos a ressurreição para o futuro, ao mesmo tempo ela é vivida no presente. Então, a ressurreição de Cristo dinamiza a nossa vida porque vivemos essa ressurreição no presente. Então, se você compreende essa doutrina, esse dogma da ressurreição, um dogma cristão, uma doutrina cristã, uma esperança cristã, se você compreende isso bem, isso verdadeiramente modifica o teu presente. Porque você vai dizer como o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo venceu a morte, você também vencerá. Então, todas as palavras do tipo, eu sou mais do que vencedor, ou palavras do tipo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas essas palavras, todas essas promessas belas da Bíblia se tornam reais. Porque você não apreende ou não assume as promessas bíblicas por jargão, por palavras de efeitos, ou frases de efeitos, ou teologias construídas para mexer com o teu ego, ou teologias construídas para mexer com o teu emocional, e você sai aí como um bobão no mundo afora. Eu declaro, eu profetizo de que a minha vida é uma bênção. Não existe esse João bobão. Se você compreende essa ressurreição, a dinâmica da tua vida presente modifica, porque você vive na certeza disso, e isso transforma o teu casamento, transforma a tua família,
onde você coloca a planta dos teus pés, você coloca com otimismo, então todo o reino satânico bate em retirada, porque você com autoridade chega como sal e luz daquele lugar. Então onde você toca se torna bênção, porque você é um ser glorificado, transformado, modificado pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é real, não é algo que é subjetivo ou imaginário. Você pode tocar, e todas as coisas que você toca, você fala, se faz presente, porque você é luz. Você vive isso modifica a dinâmica do presente, porque você vive aquilo que está no futuro com uma certeza tão grande que você não será salvo, mas você é salvo. Então, olha só que coisa linda. Eu acho que o senhor está querendo dizer, pastor, é exatamente isso que essa palavra quer dizer aqui, vivificados. Vivificados. É cheio de vida, né? Cheio de vida. E compreende a vida abundante que Cristo disse. Exato. Não na esparrela da teologia da prosperidade, mas na vida abundante como uma vida perene, muita vida, vivificado, cheio de vida. Coisa pastor linda. João Vitor. Eu ia chegar exatamente nesse ponto para pegar um gancho do pastor Eli. Irmãos, a gente tem que aproveitar quando a fonte jorra, a gente aproveita. Existe um texto, eu gosto muito, Colossenses 3, que Paulo vai dizer, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, né? Enfim, ele narra o capítulo 3 nessa ideia. Eu acho interessantíssimo que Paulo não diz se vocês vão ressuscitar em Cristo, ele fala se vocês já ressuscitaram no passado. São duas ressurreições diferentes, mas uma aponta para a outra, né? Paulo está dizendo, olha, vocês já morreram e agora vocês têm vida em Cristo, por isso vocês ressuscitaram. Então, vivam essa vida como se você estivesse vivendo no céu, porque você quase que está. Você é um cidadão do reino de Deus, olha a aula passada aí, né? Você vive a mordomia cristã, olha as aulas anteriores. Então, a ressurreição para a vida eterna, aquela que nós vamos experimentar, ela é algo que nós já começamos a experimentar de certa forma, porque nós já ressuscitamos em Cristo. Então, será uma experiência escatológica? Sim, será, sem dúvida. Mas nós já vivemos isso de alguma forma. Nós já somos cidadãos do céu. Nós já somos de lá. Então, como viver isso no meu dia a dia? Irmãos, sendo um bom esposo no meu casamento. Sendo um bom funcionário no meu emprego. Sendo um bom irmão em Cristo para o meu irmão em Cristo. E tudo isso aponta para o céu. E tudo isso é viver uma vida ressurreta, tudo isso é vida em abundância. Então, isso é muito interessante, como nós ressuscitaremos, mas já ressuscitamos. Eu acho que isso nos traz também uma confiança apologética, ou seja, nos permite defender a fé que nós vivemos, porque eu já fui transformado. Eu não sou o mesmo João de antes. Eu já falei aqui, eu era um João ninguém, hoje eu sou um João ninguém com Cristo. Eu sou outro João. Então, se eu já vivi essa ressurreição, eu sei que eu vou ressuscitar em Cristo também. Me traz segurança. Você é um João vivificado. Oh, glória. Também. Mudou, né? Mudou. João, é interessante você falar sobre isso, João, porque, assim, ainda dentro do contexto da ressurreição, mas essa experiência de você já viver como um cidadão dos céus, me traz, assim, uma reflexão, às vezes um engano que as pessoas têm também. Eu lembro uma experiência que eu tive lá atrás, né, quando trabalhava ainda nos postos aí na Telemar, teve uma situação que eu ganhei um benefício, um prêmio, que eu ia ficar em casa no dia seguinte, porque eu tinha batido uma meta e tal, não sei o que, então recebi esse presente. Aí eu comentei com um colega da equipe, né? Aí ele, eu também quero, eu também sou filho de Deus, né? Ou seja, ele queria participar do benefício porque ele alegava que também era filho de Deus. E muitas vezes, isso é só para ilustrar, né? Mas muitas vezes as pessoas se consideram, não, eu já tenho Jesus, eu tenho Cristo e tal, mas o comportamento, as atitudes não revelam essa cidadania dos céus, né? Esse compromisso, esse valor que a gente dá para as coisas de Deus. É importante pensar nisso porque, às vezes, a pessoa ela não se sente bem com as coisas espirituais, né? Não se sente bem, que coisa tediosa, né? Passar ali uma manhã inteira estudando a Bíblia,
ou então ir para uma vigília e ficar louvando, pô, isso não tem a menor graça, eu prefiro estar em outro lugar, prefiro estar em outro canto. Então isso aí já revela que a pessoa não é um filho de Deus. Ela não compreende o Não Salmo compreendeu, 1 né? quando fala na lei do Senhor tenho prazer e nela medito de dia e de noite. Porque ela compreende esse tédio da religião. Pastor, vou falar para o senhor, olha, eu já falei isso aqui também, pô, 20 anos atrás, eu tenho 20 anos de caminhada, né? Mas, assim, quando eu fiquei noivo, eu já estava, assim, caminhando, já tinha me convertido, né? Mas, assim, é um processo gradual, né? A gente vai a cada dia aprendendo. Eu ainda tinha 20 anos para trás, era a minha experiência com o carnaval era bem mais assim, né? E hoje é um domingo de carnaval, né? Eu lembro o primeiro carnaval que eu passei, não nos blocos, no trio elétrico, que eu passei lá com a minha namorada, né? Porque não era nem noivo. Eu pensei, nossa, mas que domingo chato, mas que tédio que eu tô aqui, né? Dentro de casa, não tô saindo, não tô no bloco. Mas hoje eu sinto o prazer de estar aqui, né? De estar aqui estudando a Bíblia e tal. E sinto o prazer de não estar lá no meio daquelas práticas que hoje eu olho para trás e falo, nossa, como eu estava cego, né? Como eu não entendia as coisas. Eu entendo isso, pastor, como assim, um processo. A gente vai amadurecendo e tal, mas é uma experiência, a gente dá valor para as coisas certas, se desapegar de certas coisas que não têm relação com o reino dos céus, né? E ser cheio de vida, vivificado, dar sentido para as coisas que realmente têm sentido. Isso dinamiza a nossa vida, né? Dá uma... Aqui na lição, ele usa o exemplo de Paulo, porque Paulo, imagina, se a ressurreição fosse uma mentira, não fosse verdadeira, Paulo ele se exporia, ele se colocaria em tantas situações de perigo, né? Atravessar o mar ali revolto para levar a mensagem a um povo inimigo, né? Que ele seria apedrejado, que ele seria perseguido, caçado. Será que teria lógica uma coisa dessa? Não, né? Então dinamiza nossas vidas. Aí na lição ele coloca umas perguntas aqui, que eu acho interessante a gente compartilhar. Assim, ó. Esta segurança nos levava a encarar os reveses da vida e a morte com muita disposição e determinação. Aí ele coloca as perguntas. Falta-lhe ânimo em seu ministério? A enfermidade lhe deixou desgostoso e decepcionado com Deus? A ingratidão das pessoas lhe frustra? As pessoas constantemente lhe decepcionam? Está desapontado com a igreja, sentindo-se fortemente tentado a entregar os pontos? Pensa angustiadamente na morte e estremece diante da possibilidade? O divórcio fez desmoronar todos os seus sonhos? É hora de você se reanimar na verdade da ressurreição, permitindo que o Espírito Santo te revigore, pois será Ele também que te levantará dentre os mortos. Glórias a Deus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Porque essa verdade, essa certeza na ressurreição, irmãos, faz a gente passar por esses problemas, esses dilemas que a gente passa na nossa vida, como se não fosse nada, irmãos. Né? Poxa, eu perdi isso, perdi aquilo outro. Amém? Eu espero em Deus. Deus tem muito mais do que qualquer pessoa nesse plano terreno pode me dar, né? Lá na ocasião da tentação do deserto, Jesus ele foi tentado com isso. Satanás falou, olha só para esse reino, olha tudo, toda a glória, todo esplendor, tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Ele vai-te, Satanás, né? Ele repreende Satanás. Irmãos, mais uma vez Jesus ele fala, né? Olha, Mateus 16, 26, ele diz assim, de que me vale ganhar o mundo e perder a minha alma? Então, a nossa alma tem um valor que a gente não tem noção, não imagina, né, irmãos? Ainda que a gente pudesse ganhar de Satanás, a gente sabe de satanistas, de pessoas que às vezes fazem pacto, né, com o diabo para poder... Eu lembro, na década de 80, na minha infância, tinha o disco da Xuxa, não sei se vocês ouviram falar dessa história, você girava ele ao contrário e tal, e tinha um pacto que ela fez. Tudo mentira, né, irmãos? Mas tem pessoas que tem testemunhos até na internet de pessoas que falam que fizeram um pacto para poder receber coisas nessa terra, né? Fama, dinheiro, riqueza, enfim. Elas vendem sua alma, né, em troca disso.
não sabem dar o devido valor, né? É igual a história lá dos irmãos, né? Esaú e Jacó, né? Que ele trocou, vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Não sabia o valor que tinha aquilo e foi lá e vendeu, trocou uma coisa pela outra. Amém? Então, só para a gente concluir aqui, irmãos, eu gostaria de fazer a leitura. A lição ainda vai, ela se estende, né? São 5 tópicos, né? Mas... Ih, rapaz, não dá mais tempo, já são 10h55, não tem mais tempo. Bom, depois a gente, uma outra oportunidade, a gente comenta sobre isso. Continua, porque essa é uma lição que vale a pena continuar falando. Vale então, a pena. Semana que a gente vai continuar nesse tema, tá? Mas antes da gente encerrar aqui, gostaria de passar a oportunidade para os irmãos fazerem os comentários, suas considerações finais sobre o tema hoje, tá? Que semana que vem a gente vai comentar mais. Presbítero Luciano, por favor, com a palavra. Bom, Fábio e irmãos, né? A ressurreição, tema que nós falamos hoje, é riquíssimo, conforme não deu para concluir, eu já imaginava isso. Vamos, se Deus quiser, na semana que vem voltar a falar sobre isso. E se você quiser, dá para fazer um seminário sobre isso. Não dá não, pastor? Com certeza. Dá para fazer um seminário aí só sobre esse tema ressurreição, de tantas coisas que precisam ser faladas. E assim, importante, coisas importantes. E acho que hoje fica bem claro que a ressurreição para nós é algo totalmente real, né? E algo que nos traz uma esperança. Uma esperança. E foi falado aqui que nós já ressuscitamos e vamos ressuscitar novamente. Acho que a Bíblia deixa claro isso e na nossa prática, né? Essa ressurreição se dá no batismo, certo, pastor? Sim. No batismo, que é exatamente isso, o batismo, né? Representa exatamente isso. Morrer e voltar à vida, uma vida transformada. Uma vida agora vivificada, conforme foi falado. Por isso que na nossa compreensão teológica chamamos isso de meios da graça, ou seja, o batismo é o meio da graça. Ele não é a graça em si, mas ele é o meio que ela é revelada, que ela é mostrada, que ela representa essa ressurreição. Maravilhoso isso. Exatamente. Então você vê que tudo faz sentido, né? Eu também buscava esse sentido e pior, né? Eu buscava isso dentro da igreja e não conseguia esse sentido, né? Essa questão de viver e achar que nada pode dar errado porque eu sou crente, porque eu tenho fé. E se desse errado era porque a minha fé era pequena. Então, a ressurreição e todo o contexto vem dizer que estamos vivendo em um mundo, o mundo é cheio de problemas, conforme diz o Valteno, cheio de quiquito. Mas ele passa. E a nossa convicção e finalização disso é a ressurreição, é a volta de Cristo para poder tomar a sua igreja e aí entregar para Deus, que é o ápice de tudo isso. Amém? Uma boa tarde para vocês, a paz do Senhor. Vou me retirar aqui. Se bem que o André chegou, ele vai fazer o fechamento ali. Hoje chegou o nosso porte técnico aqui, o André vai estar ali fazendo a finalização e o presbítero Luciano vai continuar conosco aqui à mesa. Muito obrigado por suas palavras, presbítero Luciano. Agora a oportunidade está com o pastor João. Suas considerações finais, pastor. Eu vou ser breve, irmãos, porque realmente já falamos tudo aqui. Eu, pelo menos, falei tudo que eu queria falar. Eu queria ouvir os irmãos aqui mais tempo, mas eu falei que eu precisava falar nessa manhã. Só dizer para você que nós ressuscitamos, nós ressuscitaremos, nós precisamos convidar outros para que eles também ressuscitem, né? Eu sempre procuro encerrar com essa fala, porque nós não podemos esquecer a nossa missão. Se tem uma coisa que a gente não pode esquecer, são muitas coisas, uma delas é a nossa missão. A gente precisa mostrar para esse mundo que eles não... Os jovens falam sobre uma coisa hoje, eles não vivem para pagar boleto, sabe? A vida é mais do que pagar boleto. Então, precisamos lembrar disso. E tudo está aqui, a esperança está aqui. Nós temos o maior tesouro da existência humana aqui, diante dos nossos olhos. Esse tesouro pode resolver o problema da humanidade.
A gente não pode guardar com a gente, irmãos. Então, que nós possamos sempre compartilhar Cristo com os outros. Eu te peço e te convido que você esteja conosco nessa noite também. Se você não puder estar presencialmente, assista a live e se possível, convide pessoas, compartilhe, para que vidas sejam sempre abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um ótimo dia na presença do Senhor. Amém. Pastor Eli, por favor, suas considerações Amém. finais. Na sequência aqui do pastor João, né? Você é um evangelista, né? Então, faça isso, evangelize. Como você pode evangelizar? Bom, de várias formas. Pessoalmente, você pode fazer isso com seus amigos, irmãos, mas a igreja coloca instrumentos para você. Instrumentos como essa transmissão, você compartilhando, então você se torna um evangelista, você participando de um GECEL, convidando amigos para vir ao culto, convidando amigos para o GECEL. Temos instrumentos que a gente vai colocar à sua disposição como encontro de vida, que a gente já está começando a planejar, certo, meu querido presbítero André Vinícius? Encontro de vida já vai vir aí, então será instrumentos para evangelização, serão instrumentos para evangelização. Rapidamente, aqui algumas pessoas compartilharam, a Verine falou que você pode ler o texto, porque ela está em casa mesmo, então não tem problema, ela pode ficar o dia todo aí falando de Deus. A nossa querida missionária Vancilane fala que na verdade nós estamos ressuscitados, dessa feita devemos viver semelhante a Cristo, é isso aí. A pregação de domingo nós falamos sobre a imagem de Deus que carregamos no nosso coração. A Verine também completa essa fala da imagem de Cristo, de Deus no nosso coração, lembrando a mensagem de domingo. A nossa querida Rosângela fala a nossa bendita esperança de viver a eternidade é que mantém nossa sanidade mental nesses dias tão difíceis de dor, com tantas tribulações. Rosângela, acertou na mosca, não é verdade? Nossa sanidade mental nesses dias loucos está na beleza da ressurreição. Tenha isso no teu coração, a certeza da ressurreição. Domingo que vem estaremos de volta falando nesse tema. E não esquecendo, logo mais, 19 horas, um culto abençoado. Aliás, culto de domingo ainda está reverberando no coração de todos, né? Foi um culto maravilhoso, gostoso. Logo mais, também aqui com um culto abençoado, cheio da presença de Deus. E vamos juntos bendizer o nosso Deus. 19 horas, eu aguardo você aqui, tá bom? Amém. Eu quero agradecer você que não assistiu. Aí espero que o Espírito Santo se revele cada dia mais, nós possamos aplicar esses ensinamentos, esses conhecimentos nas nossas vidas. Amém? Agradecer também a presença dos amados aqui nessa mesa, os comentários riquíssimos, me ajudou muito a compreender mais profundamente acerca desse tema tão importante para nós. E eu gostaria de... Só um último, eu queria agradecer o pessoal. Hoje, apesar de um domingo de carnaval, chegamos a 18 pessoas aqui hoje. 18 pessoas muito e com bacana, comentários gente. Assim... Obrigado aí, realmente, por prestigiar essa live aí. E os comentários, assim, maravilhosos, né? Que bem colocado, né? Verdade. E agora, para o encerramento, eu gostaria de convidar o pastor João Vitor a fazer essa oração de encerramento. Amém? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças. Pai, nós não teríamos outra coisa para falar nesse momento, se não te agradecer. Porque, Pai amado, a esperança da ressurreição que nós temos hoje, nós vivemos hoje, neste domingo, Senhor, ela foi posta em nosso coração pelo Teu Espírito, pelo Senhor, ó Pai, que tudo fez e tudo faz por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que isso é verdade. Nós vamos experimentar isso. E nós, ó Pai amado, ansiamos por este dia em que nós estaremos com o Senhor, ó Pai amado, agora de forma plena, sem, ó Pai amado, nenhuma outra preocupação ou nada em nosso coração, senão o Senhor, ó Pai, estar contigo. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que nós tenhamos um domingo abençoado em Tua presença, que possamos ter experiências com o Senhor hoje, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. E logo mais, Senhor amado, também possamos glorificar e exaltar ao Teu nome em comunhão com nossos irmãos, se assim o Senhor nos permitir. Eu te agradeço, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Fiquem com Deus. Até logo mais, 19 horas. Deus abençoe, paz.
só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? Aqui, que Deus tem algo a ministrar na sua vida neste lugar. Então feche os seus olhos junto comigo e faça a sua oração ao Senhor. Vamos apresentar o nosso tempo a Deus, para que Ele tenha liberdade para falar conosco aqui em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Nós temos um coração cheio de gratidão a Ti nesse lugar, nessa noite, nesse momento. Porque, Senhor amado, o Senhor nos permitiu estar aqui, enquanto tantos irmãos, ó Pai, gostariam de estar na Tua casa. Tantos irmãos em Cristo, Senhor, não têm essa oportunidade, mas nós estamos aqui, Senhor, e nós Te exaltamos e Te glorificamos por isso. Obrigado, Deus. Nós entendemos, Senhor, que Tu tens coisa para falar conosco aqui, Tu tens coisas para ministrar ao nosso coração aqui. E nós queremos dizer, ó Pai, que o nosso coração está aberto para ouvirmos a Tua voz. E nós queremos dizer ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nos capacita a ouvirmos a Tua palavra e a entendermos o que o Senhor tem para nós nesse momento. E nos capacita, Senhor, a obedecer o Teu chamado, a fazer a Tua vontade, a colocar, Senhor amado, a Tua vida em nossa vida. E que nós possamos assim, Deus, Te exaltar, não apenas enquanto estivermos na igreja, mas Te exaltar, Senhor, e Te adorar com a nossa vida, com tudo aquilo que nós fazemos. Senhor, eu entrego a Ti esse culto e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Graças ao Pai, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez aqui estamos na casa do Senhor, para adorarmos a Ele, para cantarmos louvores a Ele, para engrandecer ao Seu santo nome. E que você possa aí sentir essa liberdade que você tem nessa noite. Liberdade de adorar, de cantar louvores a Ele, ao Senhor Jesus, que fez tudo por você, que deu a vida por você, se entregou por você. E essa é uma canção que nós queremos cantar nessa noite com vocês. E a canção diz justamente isso. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Se nós estamos aqui nessa noite buscando a Ele, porque nós acreditamos, temos a certeza não só da salvação, né? Mas da vida plena com Deus, da vida eterna, do amor dele sendo derramado em nós. Amém? Vocês podem cantar isso comigo? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
nada pode impedir o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas palmas nessa hora ao Senhor Jesus. Nada pode nos impedir. Então vamos lá? Manda ver, Gugu. As palmas ao Senhor. Com muita alegria. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, terei vitória, verei a glória, meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Porque Ele
sou do meu amado, ele é meu, sou do meu amado, ele é meu, a minha alma anseia por ti. Não quero mais voltar atrás, quero ser santo como tu és, caminhar na tua direção, seguir os teus passos, seguir os teus passos, ouvir a tua voz, saber o que está em teu coração. Não quero mais voltar atrás, quero ser santo como tu és, caminhar na tua direção, seguir os teus passos, ouvir a tua voz, saber o que está em teu coração. Onde está o Senhor? Quero estar onde tu estás, Senhor. Quero estar onde tu estás. Quero ver a tua glória, Senhor. A minha alma anseia por ti. Meu olhar, o meu olhar, o teu brilho brilhando em mim, Senhor. A minha alma anseia por ti. Não quero mais voltar atrás. Não quero mais voltar atrás. Quero ser santo como tu és, caminhar na tua direção, seguir os teus passos, ouvir a tua voz, saber o que está em teu coração. Quero estar onde tu está. Quero estar onde tu estás. Quero ver a tua glória, Senhor. A minha alma anseia por ti. Teu olhar, o meu olhar, o teu brilho brilhando em mim, Senhor. A minha alma anseia por ti. Sou meu amado e ele é meu. Sou do meu amado e ele é meu. Sou do meu amado e ele é meu. A minha alma anseia por ti. Sou do meu amado e ele é meu. Sou do meu amado e ele é meu. Sou do meu amado e ele é meu. A minha alma anseia por ti. Vem dançar comigo, Senhor. Vem dançar comigo, amado meu. Vem dançar comigo, amado meu. A minha alma anseia por ti. Quero ver você dançando, pelo menos um corpinho assim, ó. Vem dançar comigo, amado meu. Vem dançar comigo, amado meu. Vem pular.
ao Senhor.